Às vezes você acha que você precisa de dinheiro, talvez você ache que você precisa de uma oportunidade, você acha que você precisa de um marido, de uma esposa. Eu vou dizer do que você precisa. Você precisa de Deus. Se você tiver Deus, você tem tudo. Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje serei somente eu, vou fazer o papel, o meu e o da pastora Liliana. Sabe que tem um encontro nosso no sábado, né? Mulher tem que começar uns 3, 4 dias antes de se preparar, né? Senão não fica pronta. Estou brincando, injustiça da minha parte, tem muitas coisas. Olha, se vocês soubessem o trabalho que dá para realizar um evento desse, todo mundo valorizava. Dá muito trabalho, muito. Trabalho de todas as formas. E sem contar que um evento gratuito é gratuito, mas requer muito investimento. O investimento é alto. É trabalhoso em termos de organização. É trabalhoso em termos de preparação. Amanhã é que nós vamos sentar para ajustar todo o conteúdo do trabalho, porque a nossa agenda ela é intensa, e por isso eu vou pedir uma coisa, presta atenção, eu devia até ter falado sobre isso antes. O ano passado, hoje eu pedi para contabilizar as inscrições. Se eu for contabilizar com as pessoas que estão envolvidas no trabalho, já está em torno de 1.000 pessoas. Hoje eu já chamei o pastor, falei, olha, eu preciso que vá numa igreja nossa e traga algumas cadeiras para cá, para que a gente possa ter lugar. Agora, não pode ser como o ano passado. O ano passado eu fechei as inscrições por conta disso. E muitas pessoas, olha, talvez eu impedi que pessoas que realmente precisassem, viessem e participassem, porque as inscrições se fecharam e quem deu o seu nome não veio. Não faça isso. Não tire o lugar de alguém se você está no mais ou menos. E se você conhece alguém que está no mais ou menos, diga a ela, libera o lugar. Libera o lugar. Porque o ano passado eu fechei as inscrições, porque eu já tinha passado de 900 pessoas, e eu fechei, e muitas pessoas que deram o seu nome não vieram. Então, por gentileza, bastante seriedade com isso, porque eu estou fechando as inscrições hoje. Então, eu já avisei o pessoal das igrejas que não vamos receber mais inscrições. No máximo que eu vou receber aqui é hoje, quem está aqui. Do contrário, não, porque quando eu fechei, já estava, a pastora passou para mim agora à tarde, eu pedi, me faz o levantamento, então o número já estava perto de 1.000 pessoas. Perto de 1.000 pessoas, eu, por garantia, para não faltar lugar, eu vou buscar um pouco mais de cadeira para a gente ter tranquilidade de lugares. Não que eu não tenha isso para sentar aí, mas eu vou deixar reservado já, porque para que todos possam se acomodar. E se você conhece alguém que está em cima do muro, chacoalha ele, porque é aquilo que eu sempre falo, é de uma hora para outra, tá?
A gente vai falando, de repente, de uma hora para outra, você vai ver de hoje para amanhã quanta gente vai procurar. Não dá. A gente avisa, né? Não deixa para a última hora. Então, é isso. Mas, graças a Deus, eu acredito que vai ser uma tarde, uma noite especial, incrível, vai ser poderoso, né? Nós estamos compartilhando, aí eu nem tenho acompanhado isso, mas hoje eu vi o testemunho que foi compartilhado no meu Insta. É lindo aquela história, poderosa aquela história, e só ali naquele breve testemunho já tem ensinamentos poderosos para quem quer acertar, né? Ensinamentos, tirar os entulhos, limpar, desaprender e reaprender, tem muita coisa bacana aí. Então, vai lá, e quem não fez, no máximo você que está aqui, eu vou permitir as inscrições. Hoje eu já fecho elas, tá? Hoje já fechamos. Vamos lá, vamos para a palavra de hoje. Leia aqui por gentileza. Diga assim, ó, quando um princípio é quebrado, o céu é fechado. Deus não pode passar por cima daquilo que Ele falou. Grave isso. Aliás, olha, eu penso que a mensagem de domingo, a mensagem de segunda-feira, é uma mensagem que você deve ouvir e ouvir novamente até entrar, porque é como eu disse na segunda-feira, existem muitas pessoas que estão fazendo alguns cursos por aí, pagando absurdo, e nesses cursos nada mais, nada menos do que muitas frases, muitas colocações que são feitas, são colocações bíblicas, extraídas da Bíblia, e gente tratando com muita seriedade, aproveitando, e às vezes muitos na igreja tendo a oportunidade de deixar a mensagem entrar de forma profunda e revelada, transformadora, escuta de forma superficial. Então, deixa eu dizer uma coisa, muitos não observam, e existe um problema muito sério, chamado emoções. Muitas pessoas muitos cristãos movidos pelas suas emoções, eles agem assim. Por isso que eu quero que você preste atenção na frase que eu falei no início. Quando um princípio é quebrado, o céu é fechado. Ponto. Esquece. Quebrou um princípio, o princípio te quebra. Então, tem pessoas que é assim, se ela tem vontade de orar, elas oram. Se ela tem vontade de ir ao templo, elas vão. Se elas não têm vontade, elas não fazem. Por quê? Porque nós estamos falando, eu gostaria muito, eu estou falando aqui, ó, faço você repetir todos os dias a palavra profética, unção de governo. Mas se isso não estiver dentro de você, você está repetindo só. Você não está nem treinando isso. Você não começou nem se preparar para isso. Você só está repetindo. E só de repetir não vai mudar nada. O que é unção de governo? Governo tem a ver com domínio próprio, autogoverno. Ninguém governa fora se não governar dentro. Ninguém vai conseguir governar fora se não governar dentro. Então, se eu não tenho o domínio próprio, que é um dos princípios bíblicos, a pessoa começa a fracassar por causa de sentimentos e das emoções. Hoje eu não estou com vontade, hoje eu não quero, hoje eu não estou bem. E aí, o que acontece com muitas pessoas? Pessoas que andam estressadas, são aquelas que fazem muitas coisas, mas não fazem as coisas certas. Pode fazer muitas coisas, mas uma coisa é fazer muita coisa, outra coisa é você fazer a coisa certa. Não é verdade? A gente pode fazer um monte de coisa,
mas não fazer da forma certa. E aí é onde causa o estresse, né? Muitos cristãos estressados. Nós precisamos saber quem nós somos, o propósito da nossa vida, porque se nós não tivermos essa informação, qualquer coisa vai servir. Você não sabe qual é o propósito? Então qualquer coisa vai servir. É por isso que você vê pessoas pulando de galho em galho, por isso que você vê pessoas que não criam raiz em lugar nenhum, pessoas que não dão seguimento em nada, não tem continuismo, né? Então, quando nós damos a liberdade e oramos a Deus, Senhor, que a sua palavra entre no meu coração de forma revelada. Eu preciso, Senhor, que a sua palavra entre no meu coração de forma revelada. O que significa isso? A ficha caiu. Revelação. A ficha caiu. Eu já entendi. Então, preste atenção numa coisa que eu vou falar para você. A palavra profética que nós recebemos no início do ano, todo ano nós recebemos uma palavra profética, correto? Qual é a palavra desse ano? Qual é? Ok. Então, vamos lá. A gente recebe uma palavra profética, mas ela só se cumpre em cima das sementes que são lançadas. Não tem cumprimento de palavra profética quando você quebra princípio. Ela é poderosa, ela é incrível, mas ela não pode se cumprir quando você quebra princípio. Por exemplo, se eu quebro princípios bíblicos importantíssimos no decorrer do ano, eu já estou quebrando o efeito da palavra profética na minha vida. Isso aqui, por que eu quero fazer você entender? Você é seu resultado, você sabe disso, né? Você pode falar o que você quiser, mas você é o seu resultado. Você pode falar, é como segunda-feira nós falamos sobre a vida profissional. Muita gente diz assim, não, as pessoas me elogiam e tal, mas então vamos refletir aí, vamos pensar sobre a vida espiritual, se tem alguma coisa travando a sua vida, se você realmente entende que é isso, se não, para com muita lucidez e vai refletir se você realmente é o que você pensa ou o que você diz que você é. Com muita lucidez, senão você não se ajuda e não sai. Então, a palavra profética, ela é submetida a um princípio do plantio e da colheita, da semeadura. Qual que é o princípio da semeadura? Qual que é a lei da semeadura? Qual é, gente? Tudo que você semear, isso é o que você vai colher. Tem jeito de fugir disso. Não tem como a gente fugir disso. Então, se eu quebro esse princípio, eu já estou quebrando o efeito da palavra profeta na minha vida. Isso é sério. Isso é poderoso. A palavra princípio significa, diga comigo, a origem, a causa, um rudimento, diga uma verdade absoluta. Um princípio é algo que não muda. Não muda. Então isso difere-se da opinião ou de uma ideia. Princípio, diga comigo, é uma verdade eterna. Principalmente o princípio bíblico, é uma verdade eterna, não independe de opinião. As pessoas podem emitir a opinião, de vez em quando a gente vê aí, o que tem mais nas redes sociais são polêmicas sobre a opinião que alguém deu, alguma coisa sobre, eu concordo, eu não concordo. Não, um princípio esquece, ele não precisa da minha opinião ou da sua opinião. O princípio bíblico é um princípio bíblico, é imutável, ele vai se cumprir, queira você queira ou não. Nós encontramos princípios tanto no Novo Testamento como no Velho Testamento,
e ele deve ser aplicado em qualquer lugar do mundo, independente de leis, costumes, séculos ou épocas. É um princípio que é imutável, em qualquer lugar. E eu vou te ensinar alguns princípios aqui. O princípio é atemporal, tá? Não depende do tempo. Então, a Bíblia, ele nos aponta um caminho, e um caminho não é uma alternativa. Jesus disse o seguinte, diga, eu sou o caminho. Ele não é uma alternativa. Se você quer chegar a algum lugar, isso tem que entrar dentro de você e acabou. Senão você vai descobrir da pior maneira possível. De que forma? Quando você descobrir que você andou pelo caminho, andou e não chegou a lugar nenhum. Eu achava que esse era o caminho. Ok, você achava, mas não chegou a lugar nenhum. Nem vai chegar. E o pior de tudo é que não vai chegar eternamente em lugar nenhum. Por isso que é tão sério. Por isso que nós não podemos quebrar um princípio. Então, só existe um caminho, eu sou o caminho. Então, vamos entender um pouco mais desses princípios. Vamos lá. Um dos princípios, diga comigo, autogoverno. Como disse, está ligado ao fruto do Espírito. Se você não governa a sua vida, alguma coisa alguém vai governá-la. Ponto. Suas emoções, sentimentos dominarão, ou alguém que você nem imagina, ele vai governar. E dentro desses governantes pode ser o diabo, porque por trás de um pensamento, de um sentimento, por que as pessoas, elas não discernem isso? Presta atenção numa coisa que eu vou dizer a você. Você acha que Judas achou que ele estava endemoniado? Você acha que sim ou não? Não. E Jesus alertou antes. Ele falou, eu não escolhi vocês 12? Tem um de vocês que está endemoniado. E o que Jesus fez para libertar ele daquele demônio? Nada, só com a verdade. Se ele não quis deixar entrar a verdade, acabou. Você acha que Pedro, quando Jesus falou que ia passar pela cruz, e aí ele vem naquele tom, né, e diz assim para Jesus, não, que nunca aconteça isso com você. Jesus vira para ele e falou assim, cala-te, Satanás. Você acha que ele achou que ele estava endemoniado? Talvez ele, naquele momento, talvez ele até, dentro dele, ele pensou assim, poxa vida, Jesus vai se impressionar, né, que eu estou me doendo por ele, e o Senhor falou assim, cala-te, porque você só pensa nas coisas de baixo, você não entende as coisas de cima. Ele estava endemoniado. E por trás de um pensamento, se esse pensamento não está de acordo com a palavra, por isso que eu preciso, todo pensamento, todo sentimento, ele tem que passar pelo exame da palavra, porque senão vai dar errado. Então, pessoas, estou falando sobre o quê? Qual é o princípio que eu estou falando agora? Do quê? Então, pessoas viciadas na mentalidade do imediatismo, são exemplo de quem quebra princípios. Por quê? Viciada na mentalidade do imediatismo. Ele não mede consequência, eu quero agora, pronto e acabou. Eu estou com vontade, pronto e acabou. Não, eu quero, pronto e acabou. Ele não tem o autogoverno. Ele quer para agora. E é por isso que ele atropela princípios. Diga a palavra imediatismo, que é o prazer imediato. Princípio diga comigo, soberania. Diga comigo, que é Deus acima de tudo. Deus em primeiro lugar. Esse é um princípio, se isso não estiver dentro de você, você já está quebrando um princípio, esquece o resto. Esquece o resto. Se ele não estiver acima de tudo, agora eu vou falar de um ponto importante para você. Eu falei sobre algumas coisas na segunda-feira e no domingo, que é muito sério, né? Que é as pessoas, quando começarem algo, ir até o fim. O grande problema das pessoas que não são continuistas, não são perseverantes, são imediatistas, não são continuistas em absolutamente nada. Então, vamos falar espiritualmente, nós estamos falando do nosso propósito do início do ano. Existem pessoas que até iniciam o propósito, elas jejuam, oram, faz o propósito, mas quando o propósito se encerra, o que elas fazem?
elas se afastam de Deus. Por que isso? Porque elas querem o Senhor apenas por aquilo que o Senhor pode fazer, procura somente para suprir uma necessidade, uma solução de um problema, ou um prazer imediato, financeiro, e ela não tem o Senhor como soberano, que ela precisa de Deus não é por um período, ela precisa do Senhor todos os dias da vida dela, ela precisa de direção todos os dias, por isso que eu sempre falo uma coisa, se você perguntar assim, qual que é o seu segredo, bispo? O meu continuismo, eu não tenho oscilação de humor, não é a oscilação do humor que era da Kate, né? Qual que é o... Não lembro, quem viu o testemunho da Kate, não? Lá do temperamento, não é? Ela falou assim, eu não tinha, meu temperamento era assim, eu estava todo dia mal, então não mudava, não tinha oscilação. Eu não tenho oscilação, eu estou todo dia bem. Qual é o segredo? Porque eu me alimento todos os dias, eu estou em comunhão todos os dias. Porque o senhor sempre foi assim? Não. Eu era uma pessoa ultra mega ansiosa, extremamente ansiosa, e a minha ansiedade me consumia. Então, eu preciso aprender a amar a Deus acima de todas as coisas, acima da minha própria vida, dos meus sonhos, das minhas vontades, porque tudo depende dele, é pensar como Deus pensa, pensar, ele é o caminho, ele não é uma alternativa. Diga comigo, o Senhor não é uma alternativa, diga, ele é o caminho. Quanto mais rápido você entender e se aprofundar nisso, mais rápido a sua vida. O que eu estou falando há dias para você? Você foi criado para dar certo, por que não está dando certo? Tua vida foi criada para tudo funcionar, por que não está funcionando? Você está errando em algumas coisas. Tudo na sua vida foi criado, projetado para funcionar muito bem, mas por que não está funcionando? Tem algumas coisas sendo quebradas, tem alguns princípios sendo quebrados. Lei da semeadura pode ser um, você não vai colher nada diferente do que você planta. Da soberania pode ser outro, você diz que Deus é soberano, mas você nas suas ações, na prática, você não acredita, você não age assim, você não crê literalmente no poder da palavra, senão você estava vivendo ela, você estava colocando ela, estava dirigindo a sua vida. Hoje eu ainda estava respondendo para uma pessoa que mandou uma mensagem, falou assim, eu não estou na igreja porque eu não suporto ficar perto. Eu falei assim, você está com um problema sério, você está com um problema muito sério. Primeiro, precisa se curar. Segundo, eu quero te dizer o seguinte, se você não suporta, você não vem na igreja, porque a pessoa que é da própria família está na igreja, para que céu você vai? Para que céu? Deixa eu dizer, para que céu você acha que você vai? Porque se ele for para lá, se na igreja hoje você não quer dar do lado da pessoa, imagine no céu então. Você acha que no céu, para começar, você não vai chegar nem na porta, porque a Bíblia diz que no céu não entra nada que contamine, não vai chegar nem na porta, nem se aproximar, porque lá não entra nada que contamine. Aí eu não suporto a pessoa, você não tem autogoverno. Aí eu não suporto, isso me irrita, você não tem autogoverno, você não tem autocontrole. Por isso que você está no onde você está. Estou falando com amor com você. Sou teu pai. Amém? Está disposto a receber a correção ou não? Sim ou não? Se você não governa emoções, sentimentos, esquece. Tem que começar na base. Não, mas eu quero governar coisas grandes, eu quero que Deus confie. Não, você não governa você não governa seus sentimentos. Você está preso a coisa pequena. Eu não vou na igreja porque eu não suporto ver o fulano lá, mas esquece, não tem um céu, acabou, esquece da tua salvação então. Por quê? Que mensagem eu estou mandando? Espera aí, se ela está lá, eu não vou estar, e se ele for para o céu, você não vai também? Não é sério isso? Por isso que nós precisamos andar em perdão.
Qual que é o nosso maior exemplo? Primeira vez que eu ouvi isso para mim assim entrou assim profundamente. Foi a primeira vez que eu meditei, a primeira vez que eu tive esse entendimento, eu nunca mais fui o mesmo. O que, bispo? Lembrar de Jesus na cruz sangrando, após um processo de tortura intenso, dilacerado, rasgado na carne para todos os lados, furado nas mãos e nos pés, sangrando a cabeça com a coroa de espinhos gigante, após ter sido chicoteado com pontas de ferro, chicote com pontas de ferro, cada vez que mandava e puxava, arrancava a carne dele junto. E aí ele olha para aquelas pessoas lá embaixo, e ele pregado naquela dor, e ele fala: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Isso não fala muito para nós? Aquelas pessoas tinham arrebentado com ele. Aí você fala assim: mas Jesus é Jesus. Estevão estava sendo apedrejado, ele faz a mesma oração por aqueles que estavam matando, ele morreu apedrejado. E ele diz: perdoa-lhes, não impute sobre eles esse pecado. Você está com cara de assustado, né? Cristão é para coisa cristão, ser cristão de verdade, é para gente muito forte. Gente fraco não consegue ser cristão. Gente fraco não domina a sua carne, gente fraco não domina suas emoções. Gente fraco não consegue falar não para si. Gente fraca é dodói. Cristianismo é para todos, mas infelizmente não são todos, por isso que muitos são chamados e poucos serão os escolhidos. É uma decisão que a gente escolhe, é uma decisão que nós tomamos. Está entendendo ou não? Sim ou não? Então, espera aí, se isso não estiver, eu posso ter recebido uma série de profecias, palavras poderosas, mas se a semente que você está lançando no solo da sua vida for contrária à palavra de Deus, não tem jeito. Aí vem essas promessas, igual a bispa tem, pelo Espírito Santo, tem liberado palavras aí no encerramento do jejum. Tem gente frustrada: não acredito nada disso. Não é, realmente, não precisa acreditar não. Só que eu quero dizer o seguinte, eu sempre falo para as pessoas o seguinte: você acreditando ou não acreditando, a palavra já está cumprindo na sua vida. Se você quiser sentar comigo, eu vou te mostrar. Se você, não acredito nada disso, não, senta comigo que eu vou te mostrar, que ela já está se cumprindo na sua vida. Porque ela se cumpre de qualquer maneira. Se ela não se cumprir em bênção, ela se cumpre em maldição. Nós podemos ter duas coisas importantes para nós. Vai para Deuteronômio 1, você quer fazer um raio-x rapidinho? Quer fazer um raio-x rapidinho? Eu só não vou fazer aqui, que não faz parte do meu sermão e tomaria muito tempo. Vai para Deuteronômio 28, do 1 ao 14, e depois passa do 15 em diante. Primeiro você lê do 1 ao 14. Depois pula para o 15 e segue. Você só vai parar depois do 15 lá para 60 e tanto. Se não me engano, 64, 67. Faz um raio-x. Você vai se assustar. Ali você já sabe se a gente está caminhando na bênção ou se a gente está caminhando na maldição. Ali nós mesmos podemos, ninguém precisa falar nada. Ali a gente já consegue fazer um exame. Um exame bem minucioso. Bem minucioso. Nós podemos ter todas as promessas a nosso favor, mas se nós não tivermos caráter, não formos honestos, não formos pessoas éticas, se nós formos pessoas mentirosas, infiéis, a promessa vai se cumprir? Sim ou não? Olha, sabe uma das coisas que eu agradeço a Deus? Eu fui um pecador lúcido.
Eu fui um pecador lúcido. Minha mãe amava profecia. Sabe o que é profecia? Sabe ou não? Todo lugar tem a irmã fulana que Deus revela tudo. Todo lugar tem a irmã fulana, a irmã ciclana, o pastor Beltrano, o homem que é ungido de Deus, que ele revela tudo. Tem gente que ele é viciado, então pode acontecer da pessoa ir na casa da irmã fulana e Deus fazer a revelação, que na minha opinião muitas sim, outras nada a ver, não acredito muito, já vivi isso de perto, e eu te falo por que muitas delas não são verdadeiras, porque boa parte das pessoas que estão ali estão desconcertas, todas as revelações são de bênção, e eu sempre tive essa consciência. Minha mãe sempre falava assim, vamos na irmã fulana para orar, eu falava, não vou porque eu não gosto. Vamos na irmã ciclana, não vou, não acredito, mãe. Aí quando eu via, e até quando liberava para mim uma palavra, eu falava assim, eu tenho consciência que eu não estou na posição certa. Eu não vou me iludir porque eu preciso mudar. Eu estou fazendo coisas que não, eu estou impedindo, esse pode ser até o propósito de Deus realmente. Mas eu sabia que tinha coisas que eu precisava mudar. Está entendendo ou não? Porque uma coisa é você conquistar, outra coisa é você estabelecer. E você sabe como é que você estabelece? É quando o diabo ele procura uma porta para entrar e ele não consegue porque está todas as portas fechadas. Está tudo fechado. Não tem brecha aberta. Nós fechamos todas. Pelo menos todas que a gente tem consciência, a gente fechou. Então, olha o que eu falei. Pessoas éticas, mentirosas, uma pessoa que não é ética, pessoa que é mentirosa. A pessoa que ela tem pecados de estimação. Nós precisamos ser honestos. Honestidade de consciência. É como eu disse, nós estamos aqui hoje, é cultivo familiar. Amém? Esse é o trabalho do encontro de casais. Esse testemunho que eu falei que eu postei hoje, que postaram no meu Instagram hoje, ouviu coisas que precisava ouvir, aquilo entrou, mudou, passou por uma renovação. O que parecia ser o fim se transformou numa fase muito melhor do que a anterior. Mas por quê? Deixou entrar. Mas o mesmo trabalho eu fiz para muita gente, que estava no mesmo trabalho. Outro dia, eu falei para vocês, alguém que participou de várias semanas comigo aqui, durante o período fez certo, terminou, passou a fazer tudo errado. O casamento acabou. Aí veio aqui correndo, porque eu precisava falar com ele. Não. Outro dia eu falei para um rapaz aqui, que você está esperando, que eu vou ligar para tua mulher? É isso que você está esperando de mim? Nunca faria isso. Sabe quando eu faria isso por você? O dia que eu visse a mudança em você. Porque se a sua mulher voltar com você hoje, vai voltar e vai acontecer tudo de novo, a mesma coisa, porque você é o mesmo, você não mudou. Como é que a gente quer mudança sem mudar? Diga assim comigo, não tem mudanças sem mudanças. Pensou nisso ou não? Não tem mudança sem mudança. Senão você vai contar só com a sorte. E eu bato nessa tecla, sorte, muitos de vocês já descobriu que não tem. Você só tem uma coisa, investe na tua fé. Investe na tua fé. Aí eu não sei orar, aprende. Eu não conheço a palavra, muitas coisas a gente não conhece, a gente aprende. Eu não consigo orar em voz alta, eu não consigo. Você sabe brigar, você sabe discutir no telefone, você sabe discutir com os outros no trânsito.
Sabe, não sabe? Discute com o diabo, briga, está te roubando, está passando a mão em você, está te levando tudo. De vez em quando você precisa aprender a travar as suas guerras assim, com autoridade. Sabe igual alguém está te lesando, está te prejudicando? Se levanta e fala, ó, acabou, não aceito, você não me rouba mais, não aceito que você toque mais nada meu, acabou. E vai para a oração. Diga comigo, princípio da individualidade. Deus, Ele trabalha a individualidade em nós. Cada um de nós faz parte do corpo de Cristo, e aquilo que Deus trabalha em mim não é o que trabalha em você. Então, olha aqui para mim, presta atenção. Cada um é cada um, diga assim, ó, cada um é cada um. Então, primeiro passo que você precisa aprender, para de olhar para a vida do outro, porque você não sabe o que Deus tem com o outro e não sabe o que Deus tem com você. Tem coisas que Deus exige mais de mim do que de você. Tem coisas que Deus exige mais de mim do que da minha esposa. Tem coisas que Deus vai exigir de mim, mas não vai exigir dela. Tem coisa que vai exigir dela, mas não vai exigir de mim. É totalmente o princípio da individualidade. Cada indivíduo é um indivíduo. Minha mulher não é igual a mim, eu não sou igual a minha mulher. Deus não vai, mas por que Deus só cobra de mim? Porque comigo o propósito é diferente. Tem pontos que Ele precisa trabalhar comigo, tem pontos que não, tem pontos que não. O que Ele precisa trabalhar comigo não é a mesma coisa que ela. Está entendendo ou não? Tem gente que até fala isso, fala assim, nossa, parece que Deus cobra mais de mim. Amém, por isso, que Ele tem mais com você. Quando Deus tem mais com uma pessoa, Ele vai cobrar mais dessa pessoa. Quando você tem muita expectativa com alguém, você tem planos com alguém, você não vai cobrar mais dela? Sim ou não? Sim ou não? Quando você tem muito, você vai exigir mais, você vai cobrar mais. Aqui muita gente acha que eu sou mais dócil que o Vitor. Não, eu sou super carinhoso com o Vitor, mas é o que eu mais cobro. É o que eu não aceito vacilo. Porque eu espero muito dele. Você entendeu? Então, quando você espera muito, você vai cobrar mais. E não tem a quem muito é dado, muito será cobrado? Sim ou não? Que Deus cobre mais de mim, mas que eu dê condições a Deus de cumprir tudo aquilo que Deus colocou no meu coração que eu quero. Ele vai cobrar de mim, Ele vai exigir de mim. Por isso que você precisa separar aqui, ó. Eu já sei de uma coisa. Deus vai exigir muito mais de mim do que vai exigir da minha esposa, em alguns aspectos, mas tem coisas que Ele vai exigir mais dela do que de mim. Princípio da individualidade. Cada indivíduo é um indivíduo. Deus não trata todo mundo no atacado. Está claro isso ou não? Não tem cada um uma personalidade? O que eu falei outro dia? Tem gente que um ping é uma letra, não é? Tem gente que é o Silvio Santos lá. Maestro, qual é a música? Pim! Só dá o... Esses meninos do som aqui, se apertar um ponto, um botão, vocês sabem, não sabe? Sim ou não? Vocês são ruins, tá vendo? Tem gente que é uma letra, ele já sabe qual é a música inteira. Tem gente não, você precisa falar o alfabeto inteiro para ela. Não é? Ensinar o alfabeto e as vogais, certinho, detalhadamente. Ensinar o que é oxítono, paroxítono, proparoxítono. Ó, parece que foi para a escola. Escondendo. Depois disse que não gostava de estudar. Não gostava mesmo. Por isso que, queridos, não adianta olhar para fora e responsabilizar o outro, esperar que alguém faça por você, porque o trabalhar de Deus é individual. Está claro isso? Você tem que executar bem a sua função, o seu papel dentro do corpo de Cristo e com responsabilidade. Se você não entender isso, ó, é o que eu falei aqui, ó.
É muito fácil você escutar aqui e ficar com amém, 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 eu repito, faço a hora que você sai lá fora, eu quero ver. Vamos ver como é que vai ser lá fora. E grave uma coisa, eu aprendi muito cedo isso. O que está dentro de nós vai refletir fora. Não tem jeito. Coloque isso dentro de você. Tudo que nós temos, dons, talentos, dinheiro, trabalho, casa, carro, é para nós administrarmos. Nós somos, diga comigo, mordomos das bênçãos de Deus, das bênçãos que Deus nos deu. Para quê? Por que nós somos mordomos? Coloca uma coisa dentro de você. Estou te ensinando sobre princípios hoje. Se você não quiser aprender, quantos que eu já falei? Hã? Quais são? Amém. Quais são? Quantos você anotou aí? 4? Qual foi? Tá, a semeadura está aí no meio. Se a gente não aprende sobre isso, coloca uma coisa dentro de você. Tudo que Deus te dá a mais tem propósito. Quando Deus quer te abençoar, Ele vai te dar mais do que o necessário. Você tem para você, você tem. E veja o que eu falei para você. É dinheiro, são dons, talentos, é para você compartilhar. Tudo tem um propósito para a expansão e crescimento do reino. Então, o que acontece com uma pessoa quando ele pega o dom que Deus, vamos falar aqui de um dom de cantar, por exemplo. O que acontece com uma pessoa quando ela pega o dom que Deus deu a ela, que era para louvar, exaltar o Senhor, glorificar o nome do Senhor, e de repente essa pessoa abandona tudo e vai fazer isso fora do propósito, vai fazer para o mundo, vai fazer para ela, vai fazer simplesmente viver o mundo. Ela pode ganhar dinheiro? Pode. Ela pode prosperar muito? Pode. Mas, geralmente, o propósito dela vai ser interrompido no meio do caminho. Eu te dou uma lista de pessoas que começaram cantando na igreja e nem envelheceram. Uma lista. Ficaram ricos, milionários? Ficaram, mas nem terminaram os seus dias na terra. E o pior de tudo é o seguinte: para onde foram? Para onde foram? Então pode acontecer igual as pessoas falam assim: nossa, mas tem sucesso, ganhou muito dinheiro. Não, tem uma lista deles, gigantesca. Mas muitos não cumpriram com seus dias, não cumpriu com o seu propósito, partiram antes da hora. E para onde foram? Por quê? Pegou os dons, os talentos que Deus deu e usou não para glorificar o Senhor. Não foi para o propósito dela. E aí? O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se? Pessoas que não compreenderam o princípio da mordomia e não perceberam que Deus abençoou para abençoarem o seu reino, e se estivessem investindo no propósito, se estivessem investindo no reino, teriam paz, conforto e realizações ainda mais elevadas, e teria terminado seus dias e estaria na glória com o Senhor. Tem uma turma grande aí de megas artistas que terminaram seus dias maus. Nós precisamos aprender que nós já temos tudo que nós precisamos. Tudo que Deus confia nas suas mãos, tudo que você conquistar, a mais do que você precisa é para que você possa transbordar no reino, na vida das pessoas, para que você possa ser um canal de bênção. É difícil entender isso quando você tem uma mentalidade de escassez.
É muito difícil entender isso. Quando você entende isso, presta atenção, vamos pensar na lei da semeadura. Se você pega uma semente e você guarda essa semente, ela germina? E se você pega essa semente e você semeia essa semente, o que vai acontecer com ela? Ela vai germinar, ela vai dar um fruto, do fruto vem muitas outras sementes. Pode vir dezenas delas, pode vir centenas delas. A lei da semeadura, a Bíblia diz que enquanto houver a terra, ela prevalece. Enquanto a terra existir, a lei é uma lei. Diga comigo, uma lei. Então, essa lei é uma lei universal. Em qualquer lugar do mundo ela vai se cumprir. Aonde você estiver, é atemporal. No nosso tempo e em qualquer outro tempo. Princípio. O princípio da união. Ou, o princípio da união também significa aliança com Deus. Essa aliança, ela não pode ser quebrada. Você sabe que aliança é um negócio tão sério, que se você soubesse o quanto é sério uma questão de aliança, você nunca mais quebraria uma aliança na sua vida. Nunca mais. Por isso que eu falo para as pessoas, vocês que estão doidos para casar, pensa bem, pensa muito bem. Sabe por quê? Porque quando você casa, com toda a lucidez, com todo o entendimento, você está fazendo uma aliança, e Deus é testemunha dessa aliança, e Deus abomina quebras de aliança, Ele abomina. Teve aliança. Às vezes a gente pensa que é uma coisa tão simples. No tempo de Davi, chegou uma fome, uma crise muito grande. Passou um ano, Davi achou que era normal, passou 2 anos, Davi achou que era normal. Aí Davi foi questionar a Deus, falou assim: mas o que é isso? Por que essa fome? Por que essa crise? Por causa da aliança com os gibeonitas que foi quebrada. Fizeram uma aliança com os gibeonitas, quebraram a aliança, e o Senhor falou, não era para ter feito, mas depois que fez, o Senhor não aceitou quebrar. Por isso que tem se você não sabe, gente, lá no meu canal, tem a playlist só para casamento. E tem um dos casamentos que eu falo assim, seu casamento é de contrato ou de alianças? Porque se for de contrato é fácil, rasga. Contrato quebra, agora aliança nunca. E a aliança é feita aqui, é inquebrável. Então, a aliança, seja do casamento, aliança com Deus, é um princípio. Os compromissos que nós fazemos com Deus e com as pessoas, diga comigo, devem ser cumpridos. É por isso que tem tanta gente infeliz, porque não honra alianças, não cumprem princípios, estão infelizes. Nós precisamos entender biblicamente sobre os princípios bíblicos, mas não é incomum nós ouvirmos pessoas dizendo que não sabe por que a vida não está progredindo, por que as coisas não vão. Aqui está uma resposta. Quebra de princípio. Não é conversa de pastor, não. Pode ignorar a conversa de pastor. É simples, quer tirar a conversa de pastor? Quer? Vamos então na prática, vamos?
Se você quer respeito, você faz o quê? Hã? Princípio. Plantio e colheita. Não precisa ser nem evangélico. Não precisa nem ler Bíblia. Você já sabe. A Bíblia diz que quando você honra, você recebe honra. Quem quer respeito, tem que plantar respeito. Quem quer o bem, tem que plantar o bem. Quem quer honra, tem que plantar honra. Quem quer atenção, tem que plantar o quê? Hã? Não precisa ser evangélico, não. Só você olhar, às vezes você olha para uma pessoa e fala assim, olha o que ela planta, veja o resultado. Só planta sementes ruins no solo da vida, porque a vida é um solo. A gente sempre fala, ó, isso aqui é um campo fértil. Tudo que você planta dá em abundância. Tudo que você plantar aqui dá em abundância. Aqui. Diga assim, ó, semeadura e colheita são princípios imutáveis. Muitas coisas que nós vivemos não tem a ver com destino, não, gente. Muitas coisas, o meu destino, não é. São com as más decisões, as más escolhas, com a semente que nós lançamos no solo da nossa vida, tem a ver com isso. Muitas. Outro dia nós fizemos uma pregação dizendo assim, ó, vamos saber separar também processo de colheita. Eu estou no processo, mas só está semeando semente ruim, está no processo da colheita, então. E o problema é o seguinte, quando você entrar num processo, você sabe, eu plantei algo que não é bom, estou colhendo, então eu preciso plantar algo bom na colheita ruim. Prestou atenção no que eu disse ou não? Se eu já estou colhendo uma semente que eu não gostaria, eu preciso plantar dentro desse processo sementes boas. Eu não plantei nada, também é uma colheita. E onde você não planta nada, você colhe tiririca. Não é ou não é? E tiririca é o seguinte, é só deixar parado, não planta nada, vai nascer o mato. E tem que aprender a tirar. Tiririca você tem que ir lá tirar. Tira ela com a mão, que ela vai atrapalhar. Ela vai ocupar o espaço inutilmente. Eu disse que a busca desenfreada pelo prazer imediato, pelo imediatismo, no Evangelho, tem sido uma das causas de muita gente ignorar o ensino em favor do verdadeiro relacionamento com Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você, presta atenção. A reunião de segunda-feira é para o quê? Como é que ela chama? Reunião do melhor da terra. Então isso significa que nós nos preocupamos, nós oramos pela prosperidade, pelo crescimento profissional, pelo crescimento financeiro. Hoje nós estamos aqui orando pela vida familiar, o cultivo familiar, pelas famílias, pelos solteiros, pelos casados. Sexta-feira nós oramos pela cura, essa noite passamos com o projeto Casa Firme, oração a noite inteira. Isso é só para ajudar vocês, só para somar, contribuir em oração com vocês, mas se seu foco for só, por exemplo, segunda-feira, esquece, porque antes de te abençoar, te prosperar, te enriquecer, Deus quer relacionamento com você. Antes de colocar qualquer coisa nas suas mãos, Ele quer saber quem você é. Se você ama Ele acima de todas as coisas. E você sabe por que muita gente nunca entrou na terra prometida? Por causa disso aqui, ó.
E se não entender, não entra. Diga comigo, tenha o cuidado de obedecer toda a lei que hoje lhes ordeno, para que vocês vivam e multipliquem-se. Diga comigo, e tomem posse da terra que o Senhor prometeu. Agora presta atenção. Lembrem-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto durante esses 40 anos, para humilhá-los, pô-los à prova, a fim de conhecer, diga comigo, as suas intenções, se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. Presta atenção numa coisa, quando você entra num teste de fogo, e você para de dizer, ai Deus me abençoou, porque não sei o que, eu fui na igreja, já estava no teu coração. Você já mostrou quem você é com Deus. Você não ama Deus, você ama o que Deus poderia proporcionar a você. Já fracassou. Vai voltar de novo, vai ter que começar do zero. E vir com as intenções e motivações certas. Por quê? Presta atenção numa coisa. Vamos falar aqui de relacionamento. Quem são os casados aqui? Quem são os solteiros? Levanta as mãos. Então presta atenção. Você quer alguém do seu lado que esteja com você simplesmente por interesse? Sim ou não? Alguém que, se você, enquanto você fizer tudo o que ela quer, então ela é maravilhosa. Você é lindo, maravilhoso, te amo, que é o famoso, né? A pessoa, às vezes, acontece algo de bom na vida dela, ela fala assim, ai, mas Deus é maravilhoso, né? Ai, que incrível, Deus é lindo, oh, Deus lindo. Eu escuto isso demais. Aí chega uma luta, uma situação que não era aquilo que ela estava esperando. Aí do Deus lindo, Deus transforma em outra coisa muito distante disso. Eu não sei, eu sou fiel, porque Deus não é justo, por que Deus está fazendo isso comigo, porque não sei o quê. Deus quer saber as intenções do seu coração. Quais são as reais e verdadeiras intenções do seu coração? Você é fiel? Você ama Ele incondicionalmente? Você quer um relacionamento com Ele? Outro dia eu comecei a orar por uma coisa. Eu amo esses meninos, e eu passei a meditar um pouco mais, e pedir a Deus, me dê um entendimento muito mais profundo sobre isso, Senhor, do relacionamento de pai e filho. O relacionamento de pai e filho. Eu, graças a Deus, eu cultivei um relacionamento com os meus filhos, que independe do que eu faça a eles, ou que eles façam por mim, eu amo eles, eu amo a presença deles, eu amo que eles estejam comigo. A gente cultiva esse relacionamento, um relacionamento de honra, de respeito. Um dia eu parei para pensar na profundidade disso, e eu falei, não, me dá um entendimento mais profundo, Senhor, porque eu quero no profundo do Senhor conosco. Porque imagine esses meninos aqui de sanguessuga, ó. Hora que eu falo assim, não, agora não dá, não tenho como fazer. Mas o senhor nunca faz. Rapaz, mas eu sempre faço, menino. Não seria uma injustiça? Uma coisinha de nada começa a reclamar? Sim ou não? Mas que gratidão é essa que você tem? Que amor é esse que você tem? Quer dizer, então eu sou bom enquanto eu posso fazer por você? Se eu não posso fazer, eu deixei de ser bom? E o relacionamento conjugal? Por que eu falo que eu tenho muita gratidão pela minha esposa? E eu não tenho o direito, isso eu falo publicamente para vocês, eu não tenho o direito de me esquecer do apoio que eu recebi dela no pior momento da minha vida. Se você me perguntar quais são um dos maiores segredos para eu cultivar o meu relacionamento, permanecer com a chama, eu volto sempre lá atrás, eu não me permito esquecer. Eu sou grato, eu não sou ingrato. Eu sou grato às pessoas.
E a gratidão começa em casa. Não é verdade? Eu preciso ser grato porque eu me lembro do meu momento de dor, eu me lembro do meu momento no fundo do poço, eu me lembro do meu momento que eu não estava conseguindo me sustentar e sustentar a minha esposa. O que ela podia ter feito comigo? Me cobrado, me criticado. Podia ter falado palavras naquele momento que ia me ferir. Poderia, não poderia? Se talvez naquele momento eu não tinha temor de Deus, eu estava começando, eu não tinha um temor, e nem a maturidade que eu tenho hoje. Imagina se ela vira para mim e fala assim, você é um derrotado, você é um fracassado, você me tirou da casa do meu pai, e agora você me colocou nesse fundo de poço aqui, porque a situação que eu coloquei ela foi realmente complicada. Nós não tínhamos casa para morar, nós fomos morar num quarto de uma empresa, numa sala de uma empresa, um quarto velho, botou o colchão no chão, e a geladeira no canto da parede, um armário velho para guardar as roupas ali. Dormia a gente no colchão, não era uma casa, era uma empresa. Eu me sentindo arrasado com aquilo, eu me sentindo, mas não tinha, tudo que eu fazia, Deus estava trabalhando comigo, e se naquele momento ela não fosse cooperadora de Deus, porque ela foi cooperadora de Deus, ela cooperou com Deus, Deus vai mudar, nós vamos sair dessa, Deus vai te abençoar, Deus vai nos abençoar, nós vamos viver tudo que nós queremos, Deus vai te honrar, meu amor, Deus vai te honrar, porque se ela tivesse falado para mim assim, você é um derrotado, você é um fracassado, você é um miserável, você me tirou da casa do meu pai, talvez eu tivesse, naquele momento eu não tinha maturidade, não é verdade? Eu te afirmo que, hoje ela brincou comigo, ela falou, amor, você é calmo. Eu falei, eu acho que eu sou o falso calmo. Ela falou assim, não, você não é o falso calmo, você é bravo mesmo. Não sou, eu já falei sobre isso, eu sou uma pessoa que eu tenho espírito sob sujeição, simplesmente, meu espírito está sujeito ao autocontrole, autogoverno. O senhor é calmo? Naturalmente, eu tenho um espírito sob sujeição, pronto. Entendeu? Eu confesso a você que se ultrapassar, exige demais de mim. Está entendendo o que eu quero dizer? Se ultrapassa o limite, vai exigir muito de mim para manter o controle. Muito. Eu já não me meto nem em polêmica por causa disso. Porque exige muito de mim. Mas graças a Deus por isso. Na maior parte das vezes, o senhor é bravo o dia inteiro? Não, eu sou uma pessoa super divertida, eu gosto mais de brincar, eu dou risada, eu brinco, eu sou piadista, eu gosto, eu brinco, minha mulher ri muito comigo, meus filhos riam muito comigo, todos que estão comigo riam muito comigo, quando essas gravações que às vezes eu gravo com vocês assistem as orações aí, às vezes antes de gravar aquela ali, tem dias ali que o ambiente é de tanta risada que eu preciso voltar, concentrar para poder voltar a gravar, porque o ambiente é descontraído, é gostoso. Mas, se força um pouco mais, exige muito de mim, assim como exige de todos, acredito. Autogoverno, já fui muito roubado pelo meu temperamento, já fui muito prejudicado por causa do meu temperamento. O que eu aprendi com isso? Aprendi muito, não vou cometer os mesmos erros. Tem gente que, então uma das coisas que eu acho assim, poderoso comigo, funciona demais. Gente, eu descobri observando vidas, que tem gente que, ele não sai do lugar, ou vive recomeçando a vida, ou recomeçando algo, nunca avança naquilo por causa do famoso dane-se. Dane-se. Também, que está me valendo? Vai, merda. Estoura e... Sabe o dane-se? Eu sempre falo para mim, você tem muito a perder. E é maravilhoso a gente ter muito a perder. Não tem gente que fala assim, eu não tenho nada a perder. Eu falo, eu tenho muito a perder. Primeiro, o que eu tenho a perder? Minha bênção com Deus. Não vou voltar para a fila. A melhor coisa que tem em você é dar continuidade. Não é recomeçar, é dar continuidade.
Sempre que vier o dane-se para você, que pode ser dane-se, pode ser outro nome mais sujo que esse, saiba que você sempre tem muito a perder. Sempre. Eu nunca digo dane-se, porque eu tenho a perder. Primeiro eu tenho a perder com Deus. A gente precisa aprender o seguinte: se você passou uma vida inteira fazendo semeaduras erradas, precisa lançar as semeaduras, as sementes certas no solo da sua vida. E praticar os princípios bíblicos e respeitá-los, que eles são imutáveis. O que acontece com muita gente lá fora, que às vezes nem é cristão, mas ele honra princípio. E ele se dá bem, por honrar princípio. Tem gente que não aprendeu muito, mas aprendeu sobre princípios. Você entendeu ou não? Não aprendeu muito, mas aprendeu sobre princípios. E isso vale muito. Se ele agora seguir e aprender mais acerca da palavra, essa pessoa vai muito longe. Puxa, a hora passou. Que horas são? Que horas são aí, gente? Hã? Nossa, mas estava tão gostoso. Acho que eu vou fazer igual a bispa, eu vou até umas 11 hoje. Hã? Não, vou repetir então de novo. Acho que eu vou até às 11 hoje. Está na igreja, viu? Cuidado, cuidado, fala a verdade, se ensina ou não. Entendeu? Samuel já havia morrido e todo Israel havia pranteado e sepultado em Ramá, sua cidade natal. Saul havia expulsado do país os médiuns e os que consultavam espíritos. Aqui tem uma coisa muito interessante. Você vê que no princípio Saul respeitou a soberania de Deus. Deixa eu voltar esse versículo com muita calma. Volta aqui. Saul, diga comigo, havia expulsado do país ele limpou a nação. Soberania. Aqui só tem um Deus, e aqui só se adorará um único Deus. Fez o certo, reconheceu a soberania, botou todo mundo buscar Deus. Em primeiro lugar, o reino em um único Deus. Mas qual foi o problema dele? A Bíblia nos ensina o seguinte: nós buscamos a Deus em primeiro lugar, e todas as coisas nos são. Acredite nisso, que isso é uma outra coisa que é ignorada, e muito se sente na pele, sai correndo atrás de todas as coisas, e esquece de buscar Deus em primeiro lugar, por isso que nunca é acrescentado. Quando você prioriza a Deus, busca a Deus em primeiro lugar, tudo ou todas as demais coisas serão acrescentadas na sua vida. Isso é um princípio também. Princípio, está dentro do princípio da soberania. Viu? Ele é soberano, Ele nos dá todas as coisas. Quando você busca Ele, Ele sabe o que você precisa. Ele sabe de tudo que você necessita. E Ele vai. E aí quando você faz as suas orações, você tem crédito com Ele. Aí, Ele fez essa coisa linda, limpou a nação, fez a nação buscar somente o Senhor, fez aquela faxina. De repente, agora ele comete um erro. Quando ele comete o erro, ele vai falar com Deus, Deus não responde. Por Deus não responder, o que ele faz? Dá o versículo para mim. Depois que os filisteus reuniram, vieram e acamparam em Sunem, enquanto Saul reunia todos os israelitas e acampava em Gilboa. Quando Saul viu o acampamento filisteu, teve medo e ficou apavorado. Ele consultou o Senhor, mas este não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. O que ele fez?
Aí é que está o ponto da diferença de Saul e de Davi. Quando Davi errou, Davi se humilhou e botou, daqui a pouco eu vou colocar a oração dele, olhou, botou a boca no pó, rasgou seu coração diante de Deus, mostrou a Deus que amava a Deus em primeiro lugar. Saul não. Saul, o que ele condenou, ele passou a praticar. Essa é uma das frases mais importantes para você refletir. Presta atenção, diga assim, ó, o que ele um dia condenou, ele passou a praticar. Ele condenou, limpou o país dos médios, tirou os médios de tudo quanto é lugar, botou todo mundo buscar só a Deus. Quando Deus não respondeu ele como ele queria, ele foi invocar uma médium. Ele foi buscar os espíritos. Dá o versículo. Então disse aos seus auxiliares: procura uma mulher que invoca espíritos, para que eu a consulte. Eles disseram: existe uma em Endor. Aqui o que acontece? Ele não sabia o propósito de Deus para a vida dele de verdade. Se Deus não pode responder, uma feiticeira pode responder? Um médium pode responder? Eu vou te dizer, depois eu vou dar um versículo para você ler, você que já teve envolvimento com isso, talvez, ou acreditou nisso. Eu vou dar um versículo. Pode responder? Pode acontecer. Mas eu vou mostrar uma coisa muito séria para você, que diz assim, ó. Diz assim, ó. Isaías 8,19. Quando disser a vocês: procure um médium ou alguém que consulte o espírito que murmura encantamentos, pois todos recorrem aos seus deuses e aos mortos em favor dos vivos. Na Almeida diz assim: interrogar-se-ão os mortos a favor dos vivos? Respondam a lei e os mandamentos. Se eles não falarem conforme esta palavra, lê essa palavra comigo, repita assim comigo, ó. Vocês jamais, o quê? Pode responder, pode falar, mas se não falar de acordo com aqui, você está frito, porque você nunca vai ver a luz. E mais, diz assim, ó: aflitos e famintos vaguearão pela terra, quando estiverem famintos ficarão irados, e olhando para cima amaldiçoarão o seu rei e o seu Deus, e olharão para a terra e só verão aflição, trevas e temível escuridão, e serão atirados em densas trevas. Aí Deus não respondeu: eu vou buscar um espírito, diferente de Davi, que rasgou o coração. Lê aqui comigo: porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar como iniquidade de idolatria. O que é rebelião? Quando você não acredita, quando você desobedece a palavra, você entra em rebelião. Saul então disfarçou, diga comigo, Saul então se disfarçou, vestindo outras roupas, e foi à noite com 2 homens até a casa da mulher e disse: invoque um espírito para mim, fazendo subir aquele cujo nome eu disser. A mulher, porém, lhe disse: certamente você sabe o que Saul fez. Ele eliminou os médiuns e os que consultam os espíritos da terra de Israel. Por que você está preparando uma armadilha contra mim que me levará à morte? Saul jurou pelo nome do Senhor: juro pelo nome do Senhor que você não será punida por isso. O alto nível de consciência de Saul fez ele sair, diga comigo, disfarçado durante a noite.
Por quê? Para não ser reconhecido ao procurar a feiticeira. Aí o que acontece? Muitas pessoas, por ter o conhecimento da verdade, vivem disfarçando, criando caminhos paralelos, disfarçando para fazer coisas que não convêm. Igualzinho aqui, ó. Fazendo coisas que antes abominavam. São aqueles que muitas vezes pregam a verdade e ao mesmo tempo a negam. Olha quanta gente, outro dia eu descobri um caso aqui que me cortou o coração. Eu falei, eu não posso acreditar numa coisa dessa. Eu não posso acreditar. A pessoa está na igreja, ouvindo, aprendendo e se envolvendo com prostituta. Para mim é o fim. Mas é a escolha de cada um. Vai terminar bem? Não, não tem como terminar bem. Não tem. Primeiro é o seguinte, aprenda uma coisa. Todo o oculto será revelado na luz. Tudo que é feito em trevas será trazido à luz. Nunca ache que um erro, um pecado vai ficar escondido, que não vai. Nunca. Nunca. Não caia nesse erro. Porque Deus traz. De uma forma ou de outra, Deus traz. E chega. Chega. E o pior não é isso, pode até chegar. O pior de tudo são as consequências. Porque o problema é a loucura que a pessoa faz, né? Eu já falei sobre isso. Quando uma pessoa, presta atenção numa coisa, que é uma coisa que eu até queria dar uma pincelada no trabalho dos casais. Pincelada, eu queria dar uma pincelada, porque não é meu tema principal. Você sabe que a Bíblia diz que quando você tem relação sexual com uma pessoa, você se faz um com ela. Certo? Quando você se faz um com aquela pessoa, é transferência. Do que tem dela, vem para você. Só que a Bíblia diz que se faz um no casamento, olha como é sério, só no passado, não tinha documento de casamento, certo? Como é que era feito o casamento? Tinha todo o ritual. E como era celebrado realmente? Com ato sexual. Correto? Com ato sexual. Então ali estavam casados. Já parou para pensar com quantas pessoas as pessoas estão fazendo alianças? Quantos vínculos estão trazendo para a sua vida? Aí o cara pega loucamente, sai com uma prostituta e tem relação com uma prostituta. A carga de quantas pessoas ele trouxe para a vida dele? A gente que tem que ter amor e misericórdia, porque quando chega a colheita dá vontade de você falar assim, ó, bem feito, nada diferente do que você buscou. Nada diferente, porque o bem feito, me entenda bem, uma coisa é uma pessoa que é ignorante, é o tolo, é o cego, que nunca ouviu sobre a verdade ou ouviu muito superficial. O outro é alguém que está na igreja e ouvindo continuamente. Não, o senhor não tem amor, meu querido, Deus é amor, mas Ele é fogo consumidor. Hoje todo mundo está conhecendo o amor dele, mas está chegando o momento, todo mundo vai conhecer a ira. Está chegando esse tempo, que o mundo vai conhecer. E por que vai conhecer a ira? Por amor aos santos. É por amor aos santos. Mas muitos vão conhecer a ira do Senhor. Então, olha como é sério isso. As alianças, olha a palavra que eu disse, olha as alianças, cuidado com as alianças, atrai bênção para a tua vida,
atrai unção para a tua vida. Fique em pé, por gentileza. Feche os seus olhos. Quando uma pessoa não sabe quem é em Deus, não o conhece de forma revelada, não tem um propósito ou não compreendeu o que Deus quer e tem com ela, qualquer coisa serve, qualquer fé serve, qualquer lugar, qualquer ensinamento, qualquer caminho serve. Prestou atenção nisso? Não adianta a gente reclamar. Samuel disse: você agiu como um tolo, desobedecendo ao mandamento que o Senhor, o seu Deus, deu a você. Se tivesse obedecido, diga essa palavra comigo, se tivesse obedecido, ele teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel. Já parou para pensar que dor? Você não passou no teste. Se você tivesse obedecido, seu reinado teria se estabelecido para sempre. Mas agora o seu reinado não permanecerá. Diga comigo, o Senhor procurou um homem segundo o seu coração e o designou líder de seu povo, pois você não obedeceu o mandamento do Senhor. E você sabe que um homem segundo o coração de Deus é aquele que é fiel, capaz de obedecê-lo. É esse que é o homem segundo o coração de Deus. Porque se você falar assim, Davi não errou? Errou gravemente. Errou gravemente. Tem uma coisa em Davi que é lindo. Ele errou. Mas aonde ele errou uma vez. Diga comigo, errou uma vez. Não, ele errou várias e muitas coisas, mas cada erro uma vez. Significa o quê? Que ele não voltou a cometer os mesmos erros. O problema não está em errar. Eu vou errar muito na vida, você vai errar muito na vida. Todos nós vamos errar muito na vida. Mas o problema é viver errando nas mesmas coisas. Vamos só observar rapidamente, porque coração, o que diferenciou esses dois homens? Olha a oração de Davi no erro dele. Diga comigo, cria em mim um coração puro, ó Deus. Diga, renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolva-me, ou devolve-me a alegria da tua salvação, e sustenta-me com o espírito pronto a obedecer. Presta atenção, ouviu essas palavras? Você viu nenhum momento ele preocupado, estava preocupado, a única coisa, com Deus, com o Espírito de Deus. Eu não posso perder teu Espírito, renova dentro de mim, coloca um coração, cria um coração estável, Senhor, coloca dentro de mim o teu Espírito, Senhor, não retires de mim o teu Espírito. Vamos ver Saul. Agora eu te imploro, perdoa o meu pecado e volta comigo, para que eu adore o Senhor, falando com Samuel. Samuel, contudo, disse, não voltarei com você, você rejeitou a palavra do Senhor, o Senhor o rejeitou como rei de Israel. Quando Samuel virou para sair, Saul agarrou a barra do manto dele, e o manto se rasgou. E Samuel disse, o Senhor rasgou de você hoje o reinado de Israel, e entregou alguém que é melhor que você. Aquele que é a glória de Israel não mente e nem se arrepende, pois não é homem para se arrepender. Saul repetiu, pequei, agora, diga comigo, pequei, agora honra-me, diga, honra-me, perante as autoridades do meu povo, e perante Israel. Ele estava preocupado com Deus ou preocupado com as pessoas?
Prestou atenção ou não? Honra-me diante de Israel, honra-me diante do meu povo, porque ele estava com medo, porque a partir do momento que Samuel dissesse, Deus rasgou o reinado dele, era o homem de Deus, o povo já não ia respeitá-lo da mesma forma. Então, ao invés dele se preocupar, porque é o que acontece muitas vezes dentro da igreja, a pessoa está mais preocupada com o que vão falar a respeito dele, como estão vendo ele, se estão vendo que ele está passando por uma situação, se estão vendo que ele foi punido, se estão vendo que ele, quando ele deveria estar dizendo assim, Senhor, tem misericórdia de mim. Não me importa ninguém, Senhor. O que me importa é que o Senhor encontre verdade e sinceridade no meu coração, porque eu não posso perder o Senhor. Eu não quero saber como as pessoas estão olhando para mim, eu quero saber como o Senhor está olhando para mim. Pequei, agora honra-me perante as autoridades do meu povo de Israel, volta comigo para que eu possa adorar o Senhor teu Deus. Mas a preocupação era, Deus não encontrou verdade, Deus não encontrou sinceridade. Não pense tal pessoa que receberá alguma coisa do Senhor. Diga comigo, pois tem a mente dividida e é instável em tudo que faz. Diga, mente dividida, instável em tudo que faz. Instabilidade no relacionamento com Deus, no casamento, na criação dos filhos, nas finanças, na igreja, nos negócios, nos sonhos. Ora deseja uma coisa, ora deseja outra, sempre instável, nunca sabe o que é. Cria em mim, ó Deus, cria em mim um coração puro e um espírito estável. Senhor, tem misericórdia de mim, cria em mim um coração puro e um espírito estável. Tem um versículo que Jesus assim, ele diz assim, do que se queixa o homem? Queixe-se das suas próprias escolhas. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando, o que está escrito ali? Eu sempre falo, quando eu vejo um pastor fazendo besteira na vida, eu falo assim, esse nunca acreditou. Tem muitos, viu? Tem muitos que não acreditam, não. Aí ele só vai saber que é verdade quando começar a colheita. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, diga comigo, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo se esquece da sua aparência. Quer dizer, nem se lembra, nem lembra dele mesmo. É o que ouve e não pratica. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, diga comigo, o homem que observa atentamente, diga a lei perfeita, que traz o quê? Que traz liberdade, e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando-o. Leia o resto. Será o quê? Em tudo que? Em tudo que? Isso é poderoso. Tudo que fizer, é feliz profissionalmente, é feliz financeiramente, é feliz na vida conjugal, é feliz na criação dos filhos, é feliz nos projetos que empreenderem, é feliz em tudo que fizer. Será que vale a pena? Será que vale a pena? Sim ou não? A felicidade está em obedecer a Deus, em praticar a sua palavra. Eu digo isso para que ninguém se engane com argumentos que só parecem convincentes. Às vezes tem gente que tem argumentos que são incríveis. Não, tem argumentos assim que você fala assim, Deus, mas quem deu tanta habilidade assim? Que ele consegue se convencer que uma mentira é verdade. É tão profundo na argumentação que ele se convence. E convence muita gente. O propósito é que não sejamos mais como crianças,
levados de um lado para outro pelas ondas, nem jogados, diga comigo, para cá e para lá, por todo vento de doutrina ou pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será o quê? E lhe será concedida. Sabedoria. O que é sabedoria? Habilidade para fazer as escolhas certas. Sabedoria, habilidade para fazer as escolhas que Deus aprova. Isso é sabedoria. É isso que traz a felicidade. Peça, porém, com fé sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida, diga comigo, e é instável em tudo o que? Diga essa palavra, instável, em tudo que faz. Não, por isso que está lá Davi: cria em mim, Senhor, um coração puro e um espírito firme. Coração puro e um espírito firme, Senhor. Cria em mim um coração puro e um espírito firme. Cria em mim um coração puro e um espírito firme, Senhor. Um espírito estável. Cria em mim, Senhor. Não basta começar bem, nós precisamos terminar bem. Amém? Feche seus olhos. Fale com Deus. Hoje é dia da gente... Eu quero ser um Saul ou quero ser um Davi? Como é que... Qual foi o fim de cada um? E qual foi a diferença em cada um? A diferença foi coração. Coração. Desejo ter um relacionamento íntimo e pessoal com Deus. Você pode dizer isso a Deus: Senhor, eu quero ter um relacionamento íntimo e pessoal com o Senhor. O Senhor quer dar vitórias a você, sabia? O Senhor quer dar grandes vitórias a você, mas de forma sólida. Vitórias que chegarão para ficar. Não é vitória passageira. Pessoas que buscam só soluções imediatas não são estruturadas espiritualmente. Faça uma construção sólida na sua vida, através de escolhas sábias, de um plantio saudável em Deus. Coloque uma coisa dentro de você. É uma coisa que eu gosto muito de repetir: se você tem o abençoador, você tem a bênção. E todas as bênçãos. A bênção não pode tomar o lugar do abençoador. Se você tem o Pai, nunca se esqueça que tudo que é do Pai é do Filho. Olha que coisa linda. Tudo que é do Pai é do Filho. Peça a Deus esse coração puro e esse espírito estável. Chega, Senhor, eu quero um espírito estável. Eu não quero ser oscilante, inconstante. Eu não quero, Senhor, amá-lo. Eu quero passar um dos meus testes. Não quero amá-lo somente enquanto o Senhor tem feito coisas maravilhosas na minha vida. Eu não quero, Senhor. Eu quero amá-lo acima de todas as coisas. Eu quero colocá-lo em primeiro lugar na minha vida. Eu quero que o Senhor seja em primeiro lugar na minha vida. Eu quero, meu Deus, eu quero esse relacionamento de intimidade com o Senhor. Eu quero buscá-lo, amá-lo. Eu quero agradá-lo em primeiro lugar. Eu quero que o meu coração seja do Senhor. Eu quero fazer uma aliança inquebrável com o Senhor. Uma aliança inquebrável. Uma aliança inquebrável com o Senhor. Faça uma aliança inquebrável com o Senhor.
Faça uma aliança inquebrável com o Senhor. Faça uma aliança. Não agrade você, não agrade a sua carne, não agrade as suas vontades, agrade a Deus. Diga a Deus: Deus, eu quero agradar o Senhor em primeiro lugar. Ainda que isso, eu tenho que aborrecer a mim mesmo, eu tenho que dizer não para mim mesmo, eu tenho que dizer não para minha carne, para as minhas emoções. Diga a Ele: me dê um coração puro e um espírito estável, Senhor. Me dê um coração puro e um espírito estável, Senhor. Me dê um coração puro e um espírito estável, Senhor. Me dê um coração puro e um espírito estável, Senhor. Me dê um coração puro e um espírito estável. Me dê, Senhor. Diga como Davi: renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulse da tua presença. Não tires de mim o teu Santo Espírito, Senhor. Devolva minha alegria, alegria da tua salvação. Sustenta-me com o espírito pronto a obedecer. Diga: faça das palavras de Davi as suas palavras. Sustenta-me com o espírito pronto para obedecer, Senhor. Eu quero essa sabedoria. Eu quero a sabedoria para fazer as escolhas certas. Eu quero a sabedoria para dar as respostas certas. Eu quero sabedoria para fazer as orações certas. Eu quero a sabedoria para lutar contra o que eu tenho que lutar. Eu quero a sabedoria para dizer sim quando eu tenho que dizer sim. Eu quero sabedoria para dizer não quando eu tenho que dizer não. Diga. O segredo é que a Bíblia diz que o Espírito de Deus tomou a vida de Saul, mas ele não teve caráter para manter. Mas quando o Espírito de Deus entrou na vida de Davi, nunca mais saiu. O segredo de Davi foi quando ele foi possuído pelo Espírito. O segredo de Davi foi quando o Espírito Santo se apossou dele. O Espírito de Deus tomou a vida dele. Quando o Espírito de Deus tomou a vida dele, ninguém pôde mais derrotá-lo. Quando o Espírito de Deus tomou a vida de Davi, Golias virou um menino para ele. Os maiores exércitos não era páreo para ele, porque o Espírito de Deus estava na vida dele. O Espírito de Deus era com ele. O Espírito de Deus conduzia a Davi. Então diga: eu quero o teu Espírito na minha vida, Senhor. Eu preciso do teu Espírito na minha vida. Eu quero a tua unção na minha vida, Senhor. Toma minha vida. Essa é uma oração que só você pode fazer. Rasga o teu coração e diga: Senhor, eu estou aqui. Senhor, eu estou aqui. Eu quero o teu Espírito na minha vida. Eu quero a tua unção na minha vida. Eu quero um coração que te agrada. Eu quero um coração estável. Eu quero um coração puro e um espírito estável em mim, Senhor. Eu quero o teu Espírito Santo, meu Pai. Eu quero o teu Espírito Santo na minha vida. Eu quero a tua unção sobre mim. Eu preciso da sabedoria que vem do Senhor. Eu preciso, meu Pai, do discernimento que vem do Senhor. Eu preciso de sabedoria para conduzir a minha vida. Eu preciso de sabedoria para conduzir minha família. Eu preciso de sabedoria para conduzir meu casamento. Eu preciso de sabedoria para conduzir a minha casa. Eu preciso de sabedoria para conduzir os meus negócios. Eu preciso de sabedoria, Senhor. Eu preciso da tua sabedoria, Senhor. Aleluia. Aleluia. Diga a Ele. Diga a Ele: eu quero o Senhor na minha vida. Eu quero um coração que te agrada. Eu preciso do teu Espírito na minha vida, Senhor. Eu preciso do teu Espírito na minha vida. Quando você abre o teu coração e diga: Senhor, tudo que eu mais preciso é o Senhor. Aí a ficha caiu. Presta atenção no que eu vou dizer para você. Não abre seus olhos. Às vezes você acha que você precisa de dinheiro,
Talvez você ache que você precisa de uma oportunidade. Você acha que você precisa de graça, de bênção. Você acha que você precisa de um marido, de uma esposa. Eu vou dizer do que você precisa. Você precisa de Deus. Se você tiver Deus, você tem tudo. Se Deus estiver na tua vida, não vai faltar nada. Ele vai chegar suprindo tudo, 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 tudo. Quanto mais você tiver de Deus, quanto mais Ele estiver na tua vida, mais suprido você será, em tudo e em todas as áreas da sua vida. Ele chega derramando e suprindo, ocupando todos os espaços. A Bíblia diz que o nosso Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em Cristo Jesus. Não tem necessidade que Ele não vá suprir. Todas. Então você não precisa de mais dinheiro. Você não precisa de uma porta aberta, você não precisa de um marido, você não precisa de uma esposa, você não precisa, antes de tudo, você precisa de Deus, Jesus transbordando na sua vida, Ele em primeiro lugar na sua vida, e o resto vai vir. O resto vai vir mais do que você imagina. O resto vai vir em abundância, superabundância. O resto vai vir de uma forma incrível. O resto vai vir de forma fluida na tua vida. Vai fluir na tua vida. Vai fluir na tua vida. Vai fluir na tua vida tudo que você precisa. Vai fluir na tua vida. Vai fluir na tua vida tudo que você precisa. Então queira Deus, ame Deus, grite por Deus, diga a Deus: eu preciso do Senhor. É tudo que você precisa. É o que você mais precisa. É a tua maior necessidade. Então diga a Ele: eu preciso do Senhor. Espírito Santo, me ensina. Me ensina a amar. Amar o meu Senhor acima de todas as coisas. Diga a Ele: me ensina a te amar. Eu quero te amar acima de todos os meus amores. Eu quero te amar acima de todos os meus amores terrenos. Eu quero te amar acima de todas as minhas riquezas terrenas. Eu quero amá-lo acima de todas as coisas, Senhor. Aleluia. 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 Receba a presença dEle. Receba a presença dEle. Receba a presença do Espírito Santo. Receba a unção do Espírito Santo na tua vida. Receba a alegria do Espírito. Remachurianda lá, xiricanta lá, bassurianda lá, surianda lá. Ore machuricanta lá, sirianda lá, bassurianda. Oh Espírito Santo, enche a tua igreja, Senhor. Enche cada vida que aqui está, Senhor. Toma os corações. Toma os corações, Senhor. Aleluia. Receba a presença dEle na tua vida. Aleluia. 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 Receba a presença dEle. Receba o Espírito Santo. Adore a Ele. Adore a Ele. Você pode fazer isso? Você pode fazer? E milhares. O mais belo entre milhares e milhares. Tu és, Senhor. Tu és lindo, Tu és maravilhoso, Tu és glorioso. Tu és o nosso ouro, nossa prata, o nosso maior tesouro, o nosso bem maior. É o Senhor. Aleluia. Adore. Aleluia. Aleluia.
Yeshua. Vai, Espírito Santo, enche corações, visita corações agora, traz a paz que excede todo o entendimento, traz a paz e a alegria que excede todo o entendimento. Levanta, fortalece o teu povo, fortalece a tua igreja. Levanta, meu Pai, levanta uma igreja amorosa, uma igreja que te ama acima de todas as coisas. Levanta, Senhor. Aleluia. Aleluia. Não abra os seus olhos. Receba esse coração puro. Deixa Ele colocar em você um coração puro e renovar dentro de você um espírito estável. Nunca mais o teu espírito vai oscilar. Nunca mais o teu espírito vai oscilar. Deixa Ele colocar o Espírito Santo em você. E receba alegria. Alegria da tua salvação. Receba a alegria da tua salvação. E receba um espírito pronto para obedecer. Um espírito pronto para fazer o que Deus mandar. Receba esse espírito. Deus tem muito com você. Deus tem muito com você. Deixa Ele colocar o espírito dele aí. Que Ele tem tanto com você, tanto para fazer através de você. Talvez você nem tenha dimensão. Antes de fazer tudo que ele tinha para fazer na vida de Davi, a primeira coisa que ele fez foi derramar o espírito dele sobre a vida de Davi. O espírito se apossou de Davi. E a partir daquele momento acabou. Ninguém podia mais com Davi. Davi se transformou num homem imbatível. Imbatível. Porque o Espírito estava nele. Deus era com ele. Receba essa unção. Receba essa unção. Que você saia daqui com um coração, um espírito estável, um coração puro, um espírito pronto para obedecer. E saia daqui com a alegria da sua salvação. Deus é com você. Diga: Deus é comigo. Diga mais uma vez: diga: Deus é comigo. Diga: Senhor, eu estou determinado a amá-lo acima de todos os meus amores terrenos. Diga: Senhor, eu estou determinado. O Senhor já é a minha maior riqueza. Diga: o meu maior tesouro. Diga: Senhor, o Senhor é meu ouro, o Senhor é minha prata, o Senhor é minhas pedras preciosas. Diga: o Senhor é o meu maior tesouro. Diga: Espírito Santo, me ensina a amar o meu Senhor de todo o meu coração, com todas as minhas forças. Diga: me ensina, Espírito Santo,
porque eu quero, e eu quero sair daqui hoje com um espírito estável. Chega de ser instável. Eu quero dentro de mim um espírito estável, e cria em mim um coração puro. Faça essa obra, Senhor, na vida de cada um. O que só o Senhor pode fazer. Que eu tenho certeza que pessoas saem daqui hoje com um espírito diferente, com uma fé diferente, com um coração diferente. Eu abençoo a todos. Peça a tua bênção e desde já lhe agradeço. Amém, amém, amém. Graças a Deus. Dê para Jesus uma salva de palmas.